Cara, câncer morreu. Câncer não tem solução, não tem cura. Por conta de muitos ataques. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse receber hate naquele momento da minha vida. Chegou ao ponto de tanto ataque que chegou na direção do hospital e o hospital foi conversar com a gente. Olha só quem reapareceu. Calma que eu não desisti desse canal ainda não, gente. Fiquei uma semana aí sem aparecer. Estou aqui novamente para esse vídeo. Eu vou precisar da companhia do meu digníssimo marido. Ele que é o senhor dos detalhes. E aí, gente, vocês estão bom? E vamos para mais um episódio de como que foi o início do tratamento de câncer da Manuzinha. Quando a gente foi pego de surpresa com tudo, dois leigos, né, amor? A gente não sabia de nada, ainda tava assim, digerindo. Então já deixa o seu like aqui para esse vídeo alcançar mais vidas, mais pessoas. E me segue lá no Instagram também, porque é lá que eu tô 24 horas ativa com vocês. Bom, galera, quando a gente chegou lá no hospital, a gente foi bombardeado com muitas informações sobre a leucemia, como que era a doença, o porquê, o que que causa, o que que houve, enfim, tudo aquilo que eu já contei pra vocês. Quando se fala de câncer, pra mim, eu pensava, cara, câncer morreu. Câncer não tem solução, não tem cura, não tem jeito. Todas as pessoas com câncer que eu conhecia na minha vida foram de arrasta. Então, assim, eu fui bombardeada realmente com medo até a médica nos tranquilizar bem na primeira internação, falando que sim, câncer tem cura e que a maioria das crianças saíam curadas do hospital. O que na minha cabeça era minoria, era raridade. E a gente já perguntou logo o quê? Porcentagem. Porque na verdade, sim, o câncer que a Manu teve, que foi a leucemia LLA, é o câncer infantil mais comum de se dar em criança. E só que também ele é o que tem a maior probabilidade de cura, que é de 95%. Então, de cada 100 crianças que tem, 95 é curada. E aí a gente já se apegou nesse número aí. E você lembra, amor? Gente, eu não conseguia prestar atenção em nada que a médica falava. Não, até hoje a Rebeca Eu não não presta. entendia nada, pra mim ela tava falando em inglês. Eu tava assim, tão assim, nervosa com a situação em si, que a única coisa que eu entendi era 95%. Ela tem 95% de chance e eu me agarrei nesses 95%. E aí depois que a médica saía da sala, o Gabriel vinha repetindo tudo pra mim. Tipo, amor, eu não entendi isso. E aí ele ia repetindo tudo pra mim, porque eu ficava em estado de muito nervoso quando a médica entrava dentro daquela sala. Vocês não têm noção. É uma situação assim muito delicada, porque eles começam a te dar muita informação, aí começa a te passar Uma o que aula pode, de medicina. o que pode, o que não pode, o que a gente tinha muita dúvida sobre o que tinha ocasionado, e aí a médica deixa claro que tipo não é uma coisa hereditária, não é por conta de alimentação, não é uma questão de que vem do pai ou da mãe, ninguém sabe assim exatamente o porquê que se desenvolve uma leucemia. Mas a gente saiu de lá muito mais tranquilo em saber que tem cura. Isso foi muito importante pra mim, porque na minha cabeça era assim, milagre total de Deus ali seria na vida da Manu. E foi aí que o tratamento começou. E o tratamento começou com o corticoide, né, que eu chamo de estressicoide. Na verdade assim, ela ficou os primeiros 10 ou 15 dias internada, né, quando a gente descobriu, e aí assim que ela saiu do hospital começou o tratamento já com o corticoide, que o intuito do corticoide era eliminar 90% das células de câncer que ela tinha no corpo. Então era um remédio muito importante, era um processo muito importante do tratamento. É um remédio que assim, ele tem alguns efeitos colaterais, mas ele é o que vai determinar se aquele procedimento vai ser o tratamento todo ou não. Se o corticoide não ter o efeito que eles esperam, eles já têm que entrar com outro protocolo, outro tipo de quimioterapia, outra coisa, porque o câncer já tá mais avançado. E o que eu falei pra vocês no vídeo passado? A dificuldade da senhora Manuela de tomar remédio, gente. Eu falava assim, esse vai ser o meu maior desafio. Pelo amor de Deus, via oral mesmo, que ela tinha que engolir. E era um remédio comprimido, que era pior ainda, que ela nunca tinha tido contato com comprimido. A gente não sabia como que a gente ia fazer. E a médica falou que a gente tinha que macetar o comprimido, podia misturar no Danone, na Nutella, em qualquer lugar, pra ela conseguir ingerir. E Só assim, que tinha gosto, né? não tinha E como aí fugir. ela sentia o gosto em qualquer coisa que colocava. O desafio continuou mesmo. E, gente, a gente colocava na Nutella, no meio do pão de queijo, no meio da comida. Vocês não têm noção. No iogurte, no suco. Ela Foi sentia, tudo. ela conseguia sentir. Eu acho que tem um gosto realmente muito forte, ela conseguia sentir. E a gente começou a entrar em pânico, porque era um remédio que ela tinha que tomar, era uma doença séria. E tipo, o que a gente vai fazer? Chegamos na médica desesperados e falamos, ela não tá tomando. O que vai fazer? Aí a médica, tipo assim, como assim não tá tomando? Tem que tomar. E a gente, tipo assim, mas você não tá entendendo que a Manu, você não conhece a Manu?
Ela não toma Nossa, de era jeito uma luta, nenhum. Gente do céu. Gente, esse era o meu maior medo master, assim. Ela não toma remédio. Ela veio com uma outra opção, que era em forma de líquido. O remédio em líquido. Tipo um ibuprofeno. Assim. Tipo ibuprofeno, que ela nunca tinha testado em criança nenhuma fazer o tratamento com esse remédio em líquido. Mas ela falou, testa. Vamos ver se vai dar certo. Porque assim, eles nunca tinham feito esse tratamento com o remédio líquido, sempre foi de comprimido. Então, a Manu foi meio que uma cobaia e ela falou, olha, a única forma é usar esse líquido, só que a gente não sabe se vai ter os mesmos resultados. A gente vai ter que ver se vai ter o resultado que a gente espera. E graças a Deus teve. Gente, eu botei minha mão, eu orei muito, foi a base de oração. Eu orava, entendeu? E aí, como era líquido, a gente conseguia colocar, por exemplo, no suco, no todinho, no mamar, e ela conseguia tomar com mais facilidade. Era difícil porque ela tomava dentro de 1 hora, assim, 1h30, 3 horas, basicamente, tomava assim, com canudinho, suco com canudinho, gotinha por gotinha, mas pelo menos ela ainda conseguia ingerir. E foi assim que a gente passou por essa primeira peleja. Foram uns 30 dias, né? Foram uns 30 dias com essa peleja de remédio. E a médica nos avisou e falou assim, gente, são 3 anos de tratamento, tá? Ela vai ter que aprender a tomar. São 3 anos de remédio. E eu, meu Deus, bota a mão nessa criança. Tinha que matar 90%, então ela tava com quase 10 mil células cancerígenas e abaixou pra 200 e pouca. Então, assim, foi muito rápido, gente. O resultado foi muito expressivo, assim, e a gente ficou bem feliz, A satisfeito. gente comemorou muito. Qual que eram os efeitos colaterais do corticoide? Ela ficou com a cara muito inchada, né? Você vai Kiko, botar foto, gente. né? Aqui, ó, o próprio Kiko. Ela ficou inchadérrima, eu achava uma fofura. Ela ficou com muita fome, comia até a par. Nossa, ela queria comer tudo o tempo todo. E ficou muito estressada. Era um estresse, um nervosismo, assim, Pensa, absurdo. gente, tipo assim, parece que brotou irreconhecível a criança. uma adolescente. Ela literalmente era uma adolescente de TPM todos os dias. Os 30 dias de corticoide. E a gente tinha que trabalhar na nossa mente que aquela não era Manu. Não era Manu. Era efeitos do remédio, Tipo foi assim, bem ela difícil. tinha atitudes que a gente nunca tinha visto. Ela falava coisas que a gente nunca tinha ouvido ela falar, né? Ficava assim, tipo, mano, essa não é a Manu. E aí começou as quimioterapias de verdade, que eram as intravenosas, que a gente tinha muito medo de como que seria. A gente já ouvia muito falar, né, que tinha muitas crianças que tinham reações, enfim, podia acontecer diversas coisas. Então a gente ficava bem apreensivo e aconteceu, era 1 hora de quimio intravenosa, né, dentro de uma salinha super calma, cheia de paz. A sala de quimioterapia lá do Bodrini é, assim, sensacional. Tem um aquário lá. É incrível, gente. Aqui é uma quimio que ela tem efeitos, né? Deixa ela enjoada. Ela tinha que ficar 1 hora lá tomando, quietinha. A Manu, ela tomava quimio, gente, tomando todinho. Ela tomava quimio jogando jogo no celular. Tipo assim, ó, pleníssima. E uma pergunta que a gente recebe até hoje, Beca, como que vocês conseguiram se sustentar financeiramente se vocês são autônomos, né, trabalham aqui com a internet e foi um momento em que a gente ficou 100% focados na Manu. Gente, realmente foi um momento assim que nos pegou de surpresa, a gente não tinha nenhuma economia guardada, nenhum dinheiro guardado para essas precauções. Hoje a gente é até mais cabreiro com essas coisas, né, tipo, em deixar sempre um dinheiro guardado para emergência. Então, como que foi pra gente no período em que a gente tava de internação em internação, e não só internação e internação, o psicológico, né, super assim, abalado com tudo. Então, gente, eu não tinha a mínima vontade de ir pra internet e gravar vídeo nenhum. O máximo que eu fazia era entrar lá pra pedir oração, porque as correntes de oração nos ajudavam demais a nos manter de pé, e levar notícias pras pessoas, porque as pessoas queriam saber sobre a Manu. Então era o máximo que eu fazia na internet. Não tinha condição nenhuma em fazer publicidade nessa época, em fazer nada. Então, a gente, foi até um assunto que a gente conversou e falou, amor, o que a gente vai fazer da nossa vida? Porque tem aluguel pra pagar, as contas, gente, não param de chegar em casa porque sua filha tá debilitada, né? O tratamento da Manu em si foi pelo SUS, então ele foi custeado tudo pelo SUS. Só que a gente tem o custo das outras 2 filhas, tem aluguel, tem carro, tem várias outras coisas, alimentação, tinha o custo de ir para Campinas, porque o tratamento era lá, então a gente não optou por não colocar a Manu dentro da van da prefeitura, porque tem outras pessoas doentes, idosos e tudo mais, e ela a Manu tinha que ficar meio que afastada assim de outras pessoas. Então a gente optou por fazer o tratamento e levar ela todas as vezes de carro. Foi assim bem. Gente, bem foi uma tenso. época que a gente orou muito por provisão, a gente orava por tanta coisa.
A gente estava pedindo socorro para Jesus por tantas coisas. E eu falei assim, Senhor, eu coloco assim nas tuas mãos tudo que a gente precisa de provisão financeira para poder passar por isso, né? E foi aí que algumas pessoas da internet nos deram, né, a dica mesmo de fazer uma vaquinha, porque as pessoas queriam nos ajudar. As pessoas entendiam a nossa situação e falavam, Beca, as pessoas quando estão nessa situação, elas fazem uma vaquinha para ajudar você no tratamento, enfim. E aí eu falei assim, poxa, vamos fazer, porque, gente, era realmente uma coisa de que estamos precisando. Sabe? Tipo assim, estamos precisando. A gente fez a vaquinha foi uma bênção nas nossas vidas, assim, nos ajudou durante muito, muito tempo. As pessoas nos ajudaram em peso, a gente recebeu ajuda de todo o Brasil e de tudo que é canto, nos ajudou a manter as meninas na outra cidade, a manter o tratamento, as nossas idas pra lá, a alimentação e suplementos que ela precisava, medicação, enfim, os nossos aluguéis, porque eu não tinha como trabalhar. Basicamente assim, a vaquinha ela manteve Salvou. a gente por uns 3 meses. Juntando assim todos os custos e mais a troca do carro que a gente fez também. E precisamos... por conta dessa rotina nova, né? E conseguimos trocar o nosso carro. É claro, não 100%, porque também não foi assim, né? O nosso sogro nos ajudou na época com um valor. A gente inteirou com o valor da vaquinha e conseguimos trocar de carro. E financiamos o resto ainda. E financiamos o resto, porque, gente, a troca de carro era algo, tipo assim, primordial, assim, que a gente precisava fazer. O carro que a gente tinha, ele não aguentava fazer a viagem que a gente precisava, que era 2 ou 3 viagens durante a semana, de 400 km ida e volta. Não conseguimos permanecer com a vaquinha por muito tempo. Por conta de ataques. Por conta de muitos ataques. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse receber hate naquele momento da minha vida. Chegou ao ponto de tanto ataque que chegou na direção do hospital. E o hospital foi conversar com a gente. Assim, pra entender o que estava acontecendo, por que a gente estava fazendo a vaquinha, se a gente realmente estava fazendo isso em prol da Manu, ou se a gente queria ganhar dinheiro em cima da Manu, porque foi isso que chegou até eles, né? Que a gente estava querendo ganhar dinheiro em prol da Manu. E, gente, eu recebi diversas mensagens que a gente estava usando essa doença. Eu fui chamada até de mentirosa, de falarem que a Manu nem doente estava. De que a gente estava usando tudo isso pra conseguir trocar de carro, pra conseguir viver no luxo. Eu não sei que luxo que esse povo via a gente vivendo. Numa situação daquela, o povo conseguia enxergar luxo onde não tinha. E principalmente da cidade onde a gente morava, né? Foi um dos maiores motivos de eu ter me mudado de lá o quanto antes também. Preciso deixar registrado. Foi um momento em que a cidade me machucou muito. No início, eu fui muito abraçada e fui muito ajudada por muitas pessoas da cidade. As pessoas levavam verduras pra gente, davam presente pra Manu. Mas depois que a gente fez a vaquinha e que a gente trocou de carro e que as pessoas viram que, de certa forma, a gente estava sendo muito ajudado, isso incomodou. E até hoje eu não consigo entender o quão cômodo isso foi, né? Porque as pessoas oravam e falavam assim, eu quero ver vocês bem. Enfim, quando as coisas começaram a melhorar... as coisas começaram a se encaixar, a gente trocou de carro. Pegou um carro popular, gente, normal, um carro comum. Na hora que a gente voltou à rotina, a galera parece que, tipo assim, não, era pra você estar ainda sofrendo, chorando, perrengando, passando necessidade, que aí sim, é isso que é a vida de quem tá passando uma filha com câncer. Mas quando eles viram que a gente tava simplesmente, cara, seguindo a vida e vivendo e voltando a trabalhar e fazendo as coisas normal... Parece que isso incomodou, galera. Jesus, ele tava nos revestindo mesmo de uma força que era difícil realmente as pessoas entenderem. Então tinha algumas pessoas que olhavam pra gente e falavam, eu no lugar deles estaria devastada, me arrastando no chão. Mas ninguém sabia como é que era o nosso off, ninguém sabia como é que era a gente dentro do nosso quarto, né, o nosso momento de oração, como que a gente sofria, mas não tinha como aparecer 24 horas chorando na internet. Até chorando na internet ou fora da internet também não resolve muita coisa. Porque Jesus já estava fazendo grandes coisas na vida da Manu desde o início do tratamento. A gente estava vendo a Manu passar, né, a gente estava sempre com boas notícias, o tratamento dando certo. Então, assim, não tinha pra que ficar chorando, mas queriam me ver chorando o tempo inteiro, porque era sinal de que eu amava. E a gente já tinha chorado muito, cara. 2 meses, 3 meses depois, a gente vai continuar vivendo do mesmo jeito? Nós somos muito gratos pela vaquinha. Se você ajudou, comenta aqui que você ajudou, que eu quero saber. Eu sou muito, muito grata por todo mundo que ajudou. E a gente precisou pausar por conta realmente dos ataques e tava incomodando até o próprio hospital, então a gente pausou. E aí eu precisei o quê? A gente voltar a trabalhar. Então precisei aparecer mais vezes, precisei voltar com publicidade, precisei voltar às atividades. O que aconteceu? Fui mais atacada ainda. Tá trabalhando? Foi mais... Os ataques que eu achei que iam diminuir, tipo assim, poxa, ela parou com a vaquinha, ela vai trabalhar. Triplicaram. As pessoas não estavam se conformando
que eu tinha voltado a trabalhar. Então, assim, a gente vai se reinventando. Eu fiz donuts pra vender, foi uma porta que Deus abriu pra mim. Então, assim, o Gabriel ia muito pro hospital com ela, porque eu precisava estar em casa pra trabalhar, porque as contas não paravam de chegar, não tinha como a vida parar. Então, eu precisei, mesmo quebrada emocionalmente, continuar trabalhando pra poder sustentar, enfim, a casa financeiramente. O nosso maior medo era o tal da bactéria. A gente ouvia muitos pais falando nas consultas no laboratório, que a gente conversava com muitos pais, inclusive cuidado com essas conversas, porque as pessoas podem te assustar. A gente ouvia muitas pessoas falando assim, fulana veio a óbito por conta de uma bactéria, aconteceu tal coisa por conta de uma bactéria. O pior do tratamento é a bactéria. Então, assim, a gente tinha muito medo, tanto que veio bem festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, e a gente tava bem apreensivo porque a Manu ia ter contato, enfim, com a família, não mais ninguém, só a família. E mesmo assim a gente tava com álcool em gel, todo mundo de máscara, todo mundo se protegendo para que nada acontecesse. E, gente, aconteceu. 2 dias pós-Natal, a Manu já começou a ter febre, que é os primeiros sintomas de bactéria. A criança tem febre, e aí é uma orientação que a gente recebe do hospital, que a gente tem que ir imediatamente pro hospital. Então a gente foi pra lá e foi detectada a primeira bactéria dela no tratamento. Gente, a gente tava aterrorizado, não é não, amor? Aterrorizada, a gente, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? E simplesmente colocam ela no antibiótico e tem que cumprir ali os dias de antibiótico, que são basicamente 7 a 10 dias de antibiótico, para o antibiótico ir matando a bactéria. Por isso que a gente tinha sempre que correr o quanto antes, né, para a bactéria não tomar conta do corpo inteiro, porque para a bactéria tomar conta do corpo inteiro, gente, é muito fácil. Quando tá no tratamento do câncer, as quimioterapias deixam a defesa da pessoa lá embaixo. Então ela fica com pouca defesa no corpo. E então uma gripe, um resfriado, uma dor de garganta, qualquer coisa que pra gente é normal, comum, pra quem tá no tratamento é uma coisa muito fora do comum. Então pode causar uma infecção, uma bactéria que alastra muito rápido. De um dia pro outro a bactéria pode tomar o corpo inteiro, vários órgãos, e aí já era. Foram 10 dias, realmente, 10, 11 dias de internação. Foi uma internação bem longa, que a gente ficou preso dentro do hospital, definhando no hospital. Foi, assim, bem complicado, mas graças a Deus matou a bactéria bem rapidinho, mas tem que seguir o protocolo, né, de dias de antibiótico. E passamos a nossa virada de ano lá, gente. Foi, assim, a pior virada de ano da nossa vida. Foi tenso. A gente passou juntos, a gente orou juntos, a gente ficava escutando lá no fundo os fogos, assim, na cidade. Falamos por chamada de vídeo, né, com os nossos familiares, estava todo mundo em oração por nós. E tudo que eu queria era não passar o aniversário dela no hospital. Então, tipo assim, meu Deus do céu, o aniversário dela é dia 2 de janeiro. E eu tava orando por essa alta. E de manhã, no dia 2, de manhã, no dia 1º, a gente recebeu a notícia de que realmente ele ia ter que ficar mais tempo. Só que aí, quando foi à tarde, eu já recebi a notícia que a gente tava de alta. Só que não alta pra voltar pra casa. Era uma alta pra ficar por ali mesmo na cidade, porque qualquer coisa precisaria ter que voltar de novo. Então a gente pegou um Airbnb ali na cidade. Gente, tudo isso é custo, vocês estão vendo? Quantas vezes a gente teve que pagar vários dias de hospedagem, de Airbnb na própria cidade. E passamos o aniversário dela ali. Compramos um bolinho, cantamos parabéns, ela tava toda feliz, toda alegre. Olha o tamanho da bochecha dela. E depois a gente voltou pra casa, e as nossas voltas pra casa, gente, era sempre uma alegria. As pequenininhas estavam morrendo de saudade. Eu fico pensando quanto que deve ter sido difícil, né? Pra Mailinha e pra Vivi. E o tanto que eu agradeço a Deus pela vida da Vivi, por eu ter tido a Vivi. Porque imagina a Mailinha nesse momento sozinha. Se ela fosse sozinha, se ela não tivesse uma irmã pra compartilhar ali, pra brincar, pra estar junto, né? Então as duas foram muito parceiras nesse momento. Elas tinham 2 anos e meio e 1 ano e meio. Muito pequenininha. Era muito pequenininha. Muito pequenininha. Mavi tinha acabado de começar a andar. E graças a Deus, gente, a gente conseguiu passar por essa primeira fase aí. Já foi uma fase extremamente conturbada, entendeu? E ao longo do tratamento todo, vixe, teve muitas bactérias. Umas 10 intercorrências, assim, de internar, umas 10 pra mais. Após esse período, já veio a próxima quimioterapia, que era uma quimio de 5 horas, também intravenosa, tá, gente? Então a gente ia pra Campinas e ela ficava 5 horas recebendo essa quimio na veia. Essa era muito temerosa, porque era a quimioterapia que dava muito enjoo, vômito mesmo, até durante, né, o processo. Ela tinha vômitos, gente, em casa, durante o processo, enfim, ela tinha muito vômito. E foi essa quimio que começou a cair o cabelo. Que a gente ignorava total, fingia que não tava vendo, mas já começou a gente já preparava ela pra isso, né? Ela até, assim, pra ela foi muito de boa, mas essa quimio aí, assim, ela ficou extremamente enjoada. Ela parou de comer,
não podia sentir cheiro, já acordava com vontade de vomitar. E emagreceu tudo que ela tinha ganhado de peso com corticoide, já emagreceu nessa química. Nesse meio tempo já tava a gente trabalhando, enfim, a gente meio que tentava viver uma vida normal, mesmo sendo muito difícil, porque a nossa vida era completamente imprevisível. Então não tinha como a gente nem fazer planos. Ai, como é que será minha semana, eu vou fazer isso e isso. No meio da semana acontecia internação, acontecia alguma coisa, a gente ficava ligado nela o tempo inteiro pra ver se ela tava tendo alguma febre. E nesse meio tempo a gente mudou também de cidade, tá? Chegou um período ali do tratamento em que a gente resolveu sair da cidade onde a gente estava. Muito também pelos ataques que a gente recebeu, acho que foi uma das coisas que mais me fez querer sair dali, foi os ataques que eu recebi durante o tratamento, e foi também pra gente ficar mais perto de Campinas. Então hoje a gente tá em São José do Rio Pardo. É uma viagem que era meia hora menos, né? Meia hora menos e já faz toda a diferença, né, amor? Absurda. Já faz toda a diferença. É meia hora menos pra ir, meia hora menos pra voltar. Então, querendo ou não, é 1 hora menos de viagem, menos cansativo. Só pra vocês terem ideia, teve uma semana que eu fui 4 ou 5 vezes pra Campinas, porque ela tava com febre, e todas as vezes chegava lá, fazia exame e não tinha nada. Mas era obrigado aí. Mas era obrigado aí. Pra então saber. Você imagina, cada vez que a gente vai pra lá é um custo aí de 300 a 400 reais. Aí você imagina, numa semana eu fui pra lá 5 vezes. Então assim, não foi barato, gente. A gente gastou aí no primeiro ano de tratamento em torno de uns 20 mil reais, aí brincando. Eu quero muito que vocês comentem aqui o que vocês estão achando desses episódios aí, se vocês estão gostando dos detalhes ou se vocês querem mais detalhado. Gente, é a primeira vez que eu faço um vídeo tão longo aqui nesse canal. Meus vídeos costumavam ter, tipo, de 10 a 12 minutos, de 8 a 10 minutos, entendeu? Mas assim, eu quis esse espaço realmente pra gente poder falar detalhadamente, tá? Então já deixa like, já deixa seu like, se inscreve no canal, não deixe de me seguir lá no Instagram, porque lá tem muitos registros também de todos esses momentos pra quem perdeu. E no próximo episódio falaremos sobre o dia que a gente raspou a cabeça, como é que foi esse momento pra nós. Beijo. Até mais.